Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora o programa Entrevista Especial. Você costuma utilizar adoçante como uma alternativa saudável ao açúcar? Uma nova diretriz da Organização Mundial da Saúde, a OMS, sugere que essas substâncias não sejam utilizadas com a finalidade de controle de peso ou redução do risco de doenças crônicas, como diabetes. Vamos entender melhor com a Cíntia Bassi, que é nutricionista e entende bem do assunto. Cíntia, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. Obrigada por me receber, é um prazer falar com você também. Cíntia, primeiro de tudo, a gente sabe exatamente o que são os adoçantes, eles são muito utilizados, principalmente no cafezinho, por boa parte dos brasileiros. Agora, o que vai na composição? Bom, aí, Tabata, vai depender muito, né? A gente sabe que os adoçantes, eles são substâncias que podem ser tanto naturais como sintéticas. Ou seja, eles podem tanto vir de plantas e de frutas, por exemplo, como também eles podem vir da indústria. E aí, quando a gente fala da indústria, a composição é muito variada, porque aí realmente é um produto artificial composto por itens, por substâncias artificiais. Essa diretriz da OMS, quando eles falam que adoçantes eles não sejam utilizados para quem quer perder peso, para quem está fazendo uma dieta ou até mesmo uma pessoa que esteja querendo controlar uma doença crônica, como a diabetes, por exemplo, que os adoçantes não sejam utilizados. Por que isso, Cíntia? Bom, na verdade, assim, o produto, ele é justamente fabricado e recomendado para quem vai tratar diabetes e obesidade. A recomendação é que outras pessoas não façam uso de forma indiscriminada. Porque hoje, por exemplo, todo mundo utiliza o adoçante, mesmo que não esteja tratando obesidade ou diabetes, E aí, o adoçante, quando utilizado numa forma indiscriminada, numa quantidade muito grande, ele pode realmente trazer alguns malefícios para a saúde. Então, por exemplo, ele pode causar uma alteração de microbiota intestinal. O que isso quer dizer? Então, a gente passa a produzir mais bactérias ruins dentro do nosso intestino do que bactérias boas, do que bactérias benéficas. E a gente sabe hoje que o intestino, ele é o segundo cérebro, ele está ligado a diversas atividades dentro do nosso organismo. Então, quando a gente causa uma alteração de microbiota intestinal, parece algo muito simples, mas vai interferir em diversas atividades do nosso organismo. Vai, por exemplo, alterar nossa imunidade. A gente fica mais suscetível a outras doenças. E isso tudo, a pontinha, às vezes, está lá no uso indiscriminado de alguns adoçantes. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a utilização desnecessária. Então, ele é só prescrito mesmo. O adoçante ele não deve ser utilizado como a gente costuma ver, Muitas pessoas acreditam que o adoçante ele é mais saudável que o açúcar. Isso é mito ou é verdade? Olha, depende. Para o diabético, o açúcar é algo que não deve ser consumido. E nesse caso, sim, o adoçante é mais recomendado, o adoçante é mais saudável para o diabético. Para quem busca perder peso, também, porque o açúcar tem calorias que o adoçante não tem. O que é mais saudável para a população em geral? É que a gente consiga se habituar ao sabor natural do alimento. Que a gente não precise adoçá-lo demais. Então, por exemplo, eu vou consumir um café, se eu preciso colocar muito adoçante ou muito açúcar nesse café, então o meu paladar precisa ser reeducado, porque eu estou acostumado a um paladar muito doce. Então, o ideal é sempre que a gente consiga aproveitar o melhor sabor dos alimentos. Mas, se for necessário que a gente utilize adoçante, a primeira opção deveria ser sempre um açúcar natural. Então, se eu quero adoçar uma bebida, se eu quero adoçar um bolo, eu não sou obeso, eu não tenho diabetes, o ideal seria, por exemplo, eu utilizar o mel,
que é um adoçante natural, né? E que ainda traz benefícios para a nossa imunidade. Tem, por exemplo, vitamina C. Então, seria uma alternativa ao adoçante. O mel, ele é a melhor opção. Existem hoje muitas variedades, né? Açúcar de coco, estévia e tantos outros, né? Hoje a gente tem uma facilidade mais para encontrar esses produtos no mercado. Esses que eu citei aqui, né? Estévia, que está muito conhecido, açúcar de coco, que passou a ser mais consumido também nos últimos anos, eles são uma boa opção? Ou, de fato, o mel, ele é, digamos, na sua análise, a melhor opção para os brasileiros? O mel é uma excelente opção. O adoçante de coco, o açúcar do coco, é também uma opção natural, que você lembrou muito bem, então é uma opção muito boa para quem quiser substituir o açúcar. E aí a gente tem o estévia, tem o xilitol, tem o eritritol e tem a talmatina, que são adoçantes naturais, que vêm de planta. Então, se a opção é escolher, por conta das calorias, um adoçante, eu sugiro que sejam os adoçantes naturais, não produzidos em laboratório. Qual que é a desvantagem deles, né, frente aos de laboratório? O custo. Então, os adoçantes naturais, eles têm um custo um pouco mais elevado. Por isso que às vezes é difícil a gente encontrar eles em restaurante, por exemplo. Mas para uso doméstico, se for optar pelo adoçante, que a sugestão é que opte pelos adoçantes naturais. A última recomendação que eu gostaria que você passasse para quem, por exemplo, precisa fazer uma dieta, né, prescrita por um médico, ou mesmo tem uma doença crônica, que você até mesmo disse aqui, essas pessoas, elas devem utilizar adoçantes recomendados mesmo por um profissional, ou ela pode escolher ali no mercado e muitas vezes escolher até pelo preço? Olha, a orientação, ela é sempre necessária, especialmente se existe algum problema de saúde envolvido nisso. Então, por exemplo, para quem tem hipertensão, a gente não recomenda a sacarina sódica, que é um adoçante industrializado que tem sódio na sua composição. Então, não seria recomendado. Para quem tem diabetes, a gente não recomenda o uso da frutose, que apesar de ser um adoçante, pode causar elevação do índice glicêmico. Então, a recomendação ela é sempre necessária. Mas, se não há um problema de saúde de qualquer uma dessas naturezas, a pessoa pode escolher seu adoçante. Hoje a gente faz o uso do adoçante. O mais importante é que a gente use o mínimo necessário. O mais importante é que a gente lembre que o ideal é não precisar do adoçante, é sempre se habituar ao paladar e ao sabor natural do alimento. E aí sim, segunda melhor opção, utilizar os adoçantes naturais. Você falou bem do açúcar de coco, eu falei do mel, a gente pode usar tâmara, que é uma fruta e é extremamente doce, então às vezes bater a tâmara já torna a preparação mais doce. Banana madura, às vezes a gente também utiliza em preparações para deixar mais doce e substitui o açúcar. Então, embora essas opções que eu estou te falando possam trazer um pouco mais de caloria, elas também trazem outros benefícios para a saúde, reforçam a imunidade, não são produtos industrializados, são produtos naturais. Então, o uso do adoçante, seja ele natural, da planta, ou seja ele artificial, ele deve ser a última opção. A gente primeiro precisa testar o nosso paladar e tentar utilizar essas outras opções que eu te falei. Perfeito, Cíntia. Muito obrigada pela entrevista, pelas recomendações, orientações. É sempre importante aqui trazer esses assuntos que fazem parte, né, da vida de todo mundo e ficam muitas dúvidas. Muitas pessoas sabem se pode ou não utilizar o adoçante. Ele é vilão, não é? Mas você trouxe aqui de forma muito simples, muito didática. Foi um prazer te ouvir. Muito obrigada. Eu agradeço muito a participação. Tchau, tchau. Até. E o Entrevista Especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.